O capítulo 65 de Isaías já é a resposta de Deus à oração de lamento. Ele começa com uma repreensão severa, afirmando que ele estava disponível, mas o povo era rebelde e idólatra. Deus promete castigar os ímpios por suas transgressões. No entanto, o tom muda dramaticamente. Deus promete que por causa de um remanescente fiel, ele não destruirá todos. O contraste entre o destino dos justos e dos ímpios é evidente. Os justos desfrutarão de bênçãos, enquanto os ímpios sofrerão. A culminação do capítulo é a gloriosa promessa de uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. Vamos à leitura. Isaías capítulo 65. Mantive-me à disposição das pessoas que não me consultavam. Ofereci-me àqueles que não me procuravam. Eis-me aqui, dizia eu a um povo que não invocava meu nome. Estendia constantemente as mãos a uma nação indócil e rebelde, que seguia o mau caminho de acordo com suas inclinações. Há pessoas que não cessam de provocar-me diretamente, que sacrificam nos jardins e queimam perfumes em cima de tijolos, que se instalam nos túmulos e passam a noite em antros, que comem carne de porco e garnecem seus pratos de alimentos imundos. Mantém-te à distância, dizem eles, não me toques, porque eu te santificaria. Tudo isso me enche as narinas da fumaça, de um fogo que queima sempre. Pois bem, eis a decisão que tomei. Não me calarei enquanto não os fizer espiar suas iniquidades e a de seus pais, que queimaram incenso nas montanhas e me ultrajavam nas colinas. Vou calcular o salário deles e lançá-los em seu próprio seio. Eis o que diz o Senhor. Quando se encontra sumo num cacho de uvas, disse, não destruam, há aí uma bênção. Assim, por amor a meus servos, em lugar de destruir tudo, tirarei de Jacó uma raça e de Judá um herdeiro de minhas montanhas. Meus eleitos as possuirão, e meus servos aí viverão. Saron servirá de pastagem ao rebanho miúdo, e no vale de Jacó os bois se espojarão para o povo que me tiver procurado. Quanto a vós, desertores do Senhor, que haveis esquecido meu monte santo, que preparais a mesa para Gade e enchei a taça de vinho aromatizado para Mene, a espada eu vos destino. Todos vós vos curvareis para serdes degolados, porque quando eu chamava não respondíeis, quando falava vos fazias de surdo. Praticáveis o que eu acho ruim e escolheis o que me desagrada. Portanto, eis o que diz o Senhor Deus: meus servos comerão e vós tereis fome. Meus servos beberão e vós tereis sede. Meus servos se rejubilarão e vós ficareis envergonhados. Meus servos cantarão na alegria de meu coração, e vós vos lamentareis com o coração angustiado, rugireis com a alma em desespero. Vosso nome ficará como um termo de maldição entre meus eleitos. Que o Senhor Deus te faça morrer, enquanto meus servos receberão um novo nome. Aquele que desejar ser abençoado na terra, desejará sê-lo pelo Deus fiel, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus fiel, porque as desgraças de outrora serão esquecidas, já não lhes volverão ao espírito, pois eu vou criar novos céus e uma nova terra. O passado já não será lembrado, já não volverá ao espírito, mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna daquilo que vou criar. Pois vou criar uma Jerusalém destinada à alegria e seu povo ao júbilo. Jerusalém me alegrará e meu povo me rejubilará. Doravante já não se ouvirá aí o ruído de soluços nem de gritos. Já não morrerá aí nenhum menino, nem ancião, que não haja completado seus dias. Será ainda jovem o que morrer aos 100 anos. Não atingir 100 anos será uma maldição. Serão construídas casas onde habitarão. Serão plantadas vinhas cujos frutos comerão. Não mais se construirá para que outro se instale. Não mais se plantará para que outro se alimente. Os filhos de meu povo durarão tanto quanto as árvores, e meus eleitos gozarão do trabalho de suas mãos. Não trabalharão mais em vão. Não darão mais à luz filhos votados a uma morte repentina, porque serão a raça abençoada pelo Senhor, eles e seus descendentes. Antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão como um boi se alimentará de palha, e a serpente comerá a terra. Nenhum mal, nem desordem alguma será cometida,
em todo o meu monte santo, diz o Senhor. O capítulo 66 de Isaías é a conclusão majestosa do livro. Ele começa com a rejeição de Deus a qualquer adoração que não seja sincera, declarando que sua verdadeira morada não está em um templo físico, mas no coração humilde e contrito. A seguir, o profeta retorna à visão de Sião, que será milagrosamente renovada e trará alegria e consolo aos seus filhos. A parte final do capítulo revela um juízo final global, onde Deus virá com fogo para julgar os ímpios. No entanto, o resultado desse juízo é a gloriosa reunião de todas as nações e línguas que virão a Jerusalém para adorar o Senhor. Isaías capítulo 66. Eis o que diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra meu escabelo. Que casa poderias construir-me? Que lugar poderias indicar-me para moradia? Fui eu quem fez o universo e tudo me pertence, declara o Senhor. É o angustiado que atrai meus olhares, o coração contrito que teme minha palavra. Imola-se um boi e mata-se um homem, sacrifica-se uma ovelha e parte-se a nuca de um cão. Apresenta-se uma oblação e derrama-se sangue de porco. Queima-se incenso e venera-se ídolos. Tal como essa gente adere às suas práticas e aprecia seus atos abomináveis, também eu terei prazer em maltratá-los, e farei vir sobre eles os males que temem, porque chamei sem que ninguém me respondesse, falei sem que me escutassem, porque fizeram aquilo que considero mal e escolheram o que me desagrada. Ouvi a palavra do Senhor, vós que a temeis. Eis o que dizem vossos irmãos que vos odeiam, que vos renegam por causa de meu nome. Que o Senhor manifeste sua glória para que vejamos vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Escutai esse tumulto que se levanta da cidade, esse barulho que vem do templo. Escutai, é o Senhor que trata seus inimigos como merece. Antes da hora, ela deu à luz. Antes de sentir as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem jamais viu coisa semelhante? É possível um país nascer num dia? Pode uma nação ser criada repentinamente? Desde as primeiras dores, Sião deu à luz seus filhos. Para que não desse à luz, abriria eu o seio materno? Diz o Senhor. Eu que dou a fecundidade o fecharia, diz teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém, e encontrai aí a vossa alegria. Vós todos que amais, com ela ficais cheios de alegria. Vós todos que estáis de luto, a fim de vos amamentar a saciedade em seu seio que consola, a fim de que sugueis com delícia seus peitos generosos. Pois eis o que diz o Senhor: vou fazer a paz correr para ela como um rio, e como uma torrente transbordante a opulência das nações. Seus filhinhos serão carregados ao colo e acariciados no regaço. Como uma criança que a mãe consola, sereis consolados em Jerusalém. Com essa visão, vossos corações pulsarão de alegria, e vossos membros se fortalecerão como plantas. O Senhor manifestará a seus servos seu poder e aos seus inimigos sua cólera, pois o Senhor virá no meio do fogo, com seus carros semelhantes ao furacão, para satisfazer sua cólera no braseiro e cumprir suas ameaças em chamas ardentes. Porque o Senhor fará a justiça de toda a terra pelo fogo, e de todo ser vivente pela espada, e muitos cairão sob os golpes do Senhor. Aqueles que se santificam e se purificam para ir aos jardins, conduzidos por alguém que se encontra no meio deles, aqueles que comem carne de porco, de animais rasteiros e ratos, verão cessar ao mesmo tempo suas maneiras de agir e de pensar, declara o Senhor. E virei para reunir os homens de todas as nações e de todas as línguas. Todos virão e verão minha glória. Executarei no meio deles um prodígio e enviarei às nações aqueles dentre eles que tiverem escapado, a Tarsis, Pute e Lude, Mossoque e Roz, Tubal e Javã, as ilhas longínquas que nunca ouviram falar de mim e não viram minha glória. Eles farão conhecer às nações a minha glória. De cada uma das nações trarão todos os vossos irmãos como oferenda ao Senhor, a cavalo, em carros, em liteiras, em lombo de mulas e de dromedários. Ao meu monte santo, a Jerusalém, diz o Senhor, tal como os filhos de Israel trazem sua oferenda em vasos purificados à casa do Senhor. Escolherei mesmo entre eles sacerdotes e levitas, diz o Senhor, pois assim como os novos céus e a nova terra que vou criar devem subsistir diante de mim, declara o Senhor, assim deve subsistir vossa raça e vosso nome.
E assim, cada mês a lua nova, e cada semana, aos sábados, todos virão prostrar-se diante de mim, diz o Senhor. E quando se virarem, poderão ver os cadáveres daqueles que se revoltaram contra mim, porque o verme deles não morrerá, e seu fogo não se extinguirá, e para todos será um espetáculo horripilante. Nesse trecho de Efésios capítulo 4, é um chamado à ação. Após estabelecer os fundamentos teológicos da salvação, Paulo exorta os cristãos a viverem de modo digno de sua vocação, buscando ativamente preservar a unidade que já existe em Cristo. Ele destaca a diversidade de dons de liderança que o próprio Cristo concedeu. O propósito desses dons não é para a glória pessoal, mas sim para o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado. A meta final é a maturidade espiritual, onde todos os cristãos chegam à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios capítulo 4, dos versículos 1 ao 16. Exorto-vos, pois, prisioneiros que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutualmente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: quando subiu do alto, levou muitos cativos, cumulou de dons os homens. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que antes havia descido a esta terra? Aquele que desceu é também o que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores, mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos, naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. Nesse trecho do Salmo 104 é um magnífico tributo à sabedoria e ao controle soberano de Deus sobre a criação. Ele louva a Deus pela diversidade de toda a vida e revela que a existência de cada criatura, do menor animal marinho ao poderoso Leviatã, depende de sua provisão. O trecho culmina com a poderosa declaração de que Deus não apenas sustenta a vida, mas também a renova com o poder de seu próprio Espírito. Salmo 103, dos versículos 24 ao 30. Ó Senhor, quão variadas são as vossas obras! Feitas todas com sabedoria, a terra está cheia das coisas que criaste. Eis o mar, imenso e vasto, onde sem conta se agitam animais grandes e pequenos. Nele navegam as naus e o Leviatã, que criastes para brincar nas ondas. Todos esses seres esperam de vós que lhe deis de comer em seu tempo. Vós lhe dais e eles o recolhem. Abris a mão e se fartam de bens. Se desviais o rosto, eles se perturbam. Se lhes retirais o sopro, expiram e voltam ao pó, donde saíram. Se enviais, porém, o vosso sopro, eles revivem e renovais a face da terra. Nesse trecho do capítulo 19 de Eclesiástico, conclui a reflexão sobre a sabedoria, afirmando que ela não é um mero conhecimento intelectual, mas um dom que reside no temor do Senhor e na obediência à sua lei. O autor faz uma distinção crucial entre a astúcia do mal e a verdadeira sabedoria. Ele adverte contra aqueles que são espertos para fazer o mal, mas que não têm o temor de Deus. O trecho também condena veemente a hipocrisia, a mentira e a falsidade.
Eclesiástico capítulo 19, dos versículos 19 ao 28. O hábito de praticar o mal não é sabedoria. O modo de agir dos pecadores não é prudência. Há uma malícia hábil que é execrável, e há uma estupidez que é apenas falta de sabedoria. Mas vale o homem que tem pouca sabedoria e a quem falta o senso, mas que tem o temor a Deus, do que o homem que possui uma grande inteligência e que transgride a lei do Altíssimo. Há uma habilidade que não falha o alvo, mas que é iníqua. Há quem fale com segurança e só diz a verdade, e há quem se humilhe maliciosamente, cujo coração está cheio de embuste. Há quem se rebaixe com excesso em profunda humilhação, e quem abaixa a cabeça fingindo não ver o que está oculto. Se a fraqueza o impede de cometer o mal, não deixará de pecar logo que houver ocasião. Pelo semblante se reconhece um homem, pelo seu aspecto se reconhece um sábio. Às vezes do corpo, o riso dos dentes e o modo de andar de um homem fazem-no revelar-se. Há uma falsa correção na cólera de um insolente. Há um modo de julgar que muitas vezes não é justo, e aquele que se cala dá prova de prudência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.